impacto na sociedade mesmo, em termos do avanço ou do resultado, e que você possa justificar isso daí de forma qualitativa e não apenas numérica. Então as coisas estão mudando bastante para essa direção, tá? Então os alumnis nossos, eles estão em diversos lugares. Então também a gente tem bastante orgulho dos alunos formados aqui pelo programa. E vários desses alunos, eles fundaram muitas empresas, tá? Não sei se vocês conhecem uma, mas, por exemplo, a Movile e o iFood, o Quinto Andar, talvez sejam os que estão mais na moda, mas tem vários outros. A CIT também, que eu acho que várias pessoas conhecem. Então, são fundadas por ex-alunos nossos de graduação ou pós-graduação. Então, aqui tem alguns dados das empresas filhas, eu não vou ficar falando aqui. Em 2019 tem, quer dizer, em 2018 essa notícia veio aqui pela Unicamp. Então, aí você tem uma geração aí de um dinheiro, né, a partir dessas empresas que são geradas. Isso daí é um outro aspecto também que a CAPES agora está avaliando. Ela está avaliando se o seu programa de pós gera inovação tecnológica e impacto social. Não necessariamente que toda tese de doutorado precisa gerar um produto, mas como o Wilson falou, você tem que ficar esperto. Quer dizer, que se você tiver a oportunidade da sua tese de doutorado ou de mestrado ter a chance de ter um produto, a gente tem a Inova, que pode te dar um apoio. Então, a gente tem tido recentemente vários casos, inclusive esses que ganharam os prêmios, tanto SBC quanto CAPES, todos eles têm um impacto tecnológico, que gerou produto, as teses que eles fizeram. Então, isso é uma coisa atual, né, que está sendo explorada bastante. Aqui é um exemplo de uma que eu coloquei aqui de 2019, que uma das empresas que lançou essa ferramenta aqui, que é para encontrar cachorrinho perdido na rua, você fazer com que o dono o encontre de volta. E isso é instalado num conjunto de prefeituras. Então aí seria aqui que seria essa plataforma colaborativa. Então tem muita coisa que é criativa e que a ideia da formação do curso aqui nosso seria que você pudesse estar resolvendo, tendo base e tecnologia para resolver problemas do mundo real, né? E atuais, né? Bom, aqui, né, o nosso curso aqui, né? Eles a ideia que o Wilson também falou um pouco, né? A ideia de você ter cursos tanto projetados em largura quanto em profundidade. Isso daqui é uma das coisas que o curso aqui do IC oferece. Então, no ano, a gente tem em torno de 50 cursos ou disciplinas diferentes. O Wilson não está aqui agora, mas naquele... depois eu vou pedir para ele colocar, existe um link no site com a carga, como se fala, a estrutura curricular desse ano, tá? Tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre. Existem abas ali que eu fiz, que são abas coloridas, que estão indo por trilhas de temas. Então seria interessante que você pudesse dar uma estudada que vai estar entrando no que seriam aquelas áreas. Então quando a gente monta, não basta você ter o catálogo de pós. O que na verdade vai estar influindo a escolha dos seus créditos é o que está vigente naquele ano. Então é muito importante você ver as disciplinas que estão sendo oferecidas, porque não adianta estar no catálogo e não está sendo oferecida naquele ano. A gente tenta sempre fechar as disciplinas no ano, para que você possa ter algum planejamento sempre de 2 semestres e não apenas de 1 semestre. Tá? Então isso é importante. Projetos de pesquisa.
A gente tem vários contatos, a rede de colaboração do IC. Ela é muito grande, a maior parte dos docentes se envolve internacionalmente com esses projetos. Tá? Desses projetos existem bolsas. Então, de novo, às vezes são bolsas complementares, às vezes são bolsas que realmente seriam bolsas de formação. E tem o que a gente chama aqui, né, que é uma terceira coisa que a CAPES quer. Ela quer que você tenha formação internacional. Então, isso é uma coisa, vocês que estão entrando nesse primeiro semestre, talvez de tudo que eu fale aqui, o que eu gostaria que você se lembrasse é que você tem que planejar a sua saída do Brasil. Tá? E isso você planeja no primeiro semestre que você vai fazer. Você precisa de uma visita técnica, de um estágio, de um sanduíche em algum lugar no mundo que não seja o Brasil. Né? Então isso é um alvo. Hoje em dia está mais difícil. No passado, a gente conseguia cobrir quase que 100% dos doutorandos. Todos eles iam fazer sanduíche de 6 meses a 1 ano com a Bolsa CAPES. A CAPES, ao longo do tempo, ela cortou essas bolsas sanduíches. Então, a gente se vira de várias outras formas para a gente poder obter esse financiamento. Então, existem bolsas Santander que vocês podem concorrer. Existem várias oportunidades que você tem que ficar antenado. Eu descobri, para o meu espanto, que alunos de pós-graduação não estão na pós-R. Pelo amor de Deus, tenha certeza que você receba os meus e-mails pela pós-R. Porque através dela é que eu comunico com vocês. Então, quando tem essas oportunidades, essas coisas, eu sempre vou postar lá. Tá? Então, é isso. Então, o estágio no exterior é extremamente importante. Para isso, você tem que ficar antenado que você tem que ter o tal do TOEFL, que você não consegue fazer da noite para o dia. Então, esse é o principal problema, tá? A dificuldade. Então, você tem que se planejar que tempo que seria o recomendado para você pensar nisso dentro do seu calendário, já que o startup do jogo já começou. Seria depois que você defendeu o seu EQE, que é o Exame de Qualificação Específico. A partir desse momento, em geral, você tem a licença de 007 para você sair do país. Tá? Por que é isso? Porque você tem uma série de prazos dentro do regulamento da pós, que se você sair antes, você corre o risco de não cumprir, e com isso você vai fora do programa. Tá? Então, isso é uma segunda coisa que eu gostaria de falar rapidamente. O regulamento é importante que você leia, tá? Pelo menos uma vez na vida, de preferência agora, o mais rápido possível, porque ele está cheio de regras. Essas regras sugerem prazos, só que esses prazos, eles são sugestões, então cuidado, que se você tiver algum problema, porque cada um aqui é cada um, no fundo a gente faz um planejamento, mas a forma como você vai seguir provavelmente vai ser diferente do seu colega, porque você vem com um outro background, você é uma outra pessoa, enfim. Então, o problema não é você ultrapassar o prazo, o problema é você não me avisar, tá? Se fingir de morto, você fica lá morto, você fala, tem aquele prazo, mas não é comigo, o prazo é seu, e o prazo não é meu, né? Então, na pós agora, eu estou tomando muito cuidado com isso. Então, não é. Então, existe um calendário que você consegue montar a partir das regras, que é mais ou menos aqueles esquemas que o Wilson montou para você. Então, o esperado é que você faça o seu EQM numa determinada época, o seu EQE numa outra determinada época. É esperado que você já tenha todos os créditos ao final do primeiro ano de doutorado. É esperado que você tenha defendido o seu EQE ao final do segundo ano de mestrado, de preferência 1 ano e meio depois que você começou. Tá? Porque quanto mais tarde você definir o que você vai fazer, tudo fica mais postergado também. Então, de novo, é um plano, os planos são feitos
para serem modificados. Mas o importante é você avisar. Então, na hora que você avisa, você e o seu orientador, que algum prazo não foi cumprido por alguma razão, que pode ser uma razão justificada, a CPG, ela vai e ratifica, e te coloca mais tempo, etc. Tá bom? Então, não deixe, pelo amor de Deus, esses prazos serem estourados para você se mexer. Você tem que se mexer antes do prazo ser vencido, tá? E é um procedimento, assim, não vou dizer normal, mas é o que é esperado por mim, tá? Que sou a coordenadora. Bom, então aqui tem as colaborações aqui. Vários projetos recentes também famosos. Aqui eu coloquei algumas keywords de algumas publicações dos docentes que a gente tem, tá? Tem vários aqui. Claro que inteligência artificial está no auge, assim como na Unicamp e no Brasil inteiro, tá? É um tema que todo mundo está atrás. E eu estou terminando a palestra, tá? Já falei de colaborações internacionais bastante. E a ideia aqui, no fundo, eu quero que você se programe para que você faça a sua, né? Então, desculpa, eu não me apresentei, né? Mas eu sou a professora Cecília Rubira. E a CPG, né, que seria a coordenação, ela é composta pelo professor Edson, que ele é o que seria o coordenador associado meu, tá bom? E o professor Pedro Rezende. Então, são os 3 professores. E esse comitê, ele é formado por um estudante da pós e com um substituto. No caso, é a Ana Paula, não sei se vocês a conhecem, e o Luan, que seria o substituto. E, na verdade, se os dois quiserem ir para a reunião da CPG, os dois estão convidados. Só que, no caso aí, o voto deles é um. Essa comissão, ela vota. Então, tudo que é relacionado com a CPG, gastos financeiros do PROEX, que é o dinheiro que vem para a CAPES, eu posso pagar para vocês inscrições internacionais quando vocês publicam em simpósios, etc. E também todos os outros detalhes internos que o Wilson mencionou, isso tudo ele fica definido por esse comitê, tá bom? E aí que eu ia mencionar o seguinte, que esse é um canal, né, que vocês devem utilizar. Né? Então eu vejo, sinceramente, pouca participação discente na pós. O ano passado quase eu fui representar vocês, então eu falei, mas eu não sou professora. Tem que ser uma representação de um aluno e não sou eu representando vocês. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Fora isso, o canal da secretaria, ele vai estar sempre aberto. O Wilson, ele é um secretário bastante amoroso, e quando você tiver problema, você pode ir para lá. Eu também sou amorosa, e aí geralmente eu estou na segunda linha. Ele vai estar sempre na frente, mas quando você tiver problemas mais sérios, você também pode me procurar, tá? Então, basicamente é isso. Aqui tem alguns números, eu vou pular esses números. Aqui seria o que seria a produção que a gente teve, né, em 2019, ali no caso até fevereiro, porque o restante dos números não foram computados. Nessa linha aqui você consegue ver ao longo do tempo qual que é o número de mestrandos e doutorandos que a gente formou. Então, por aí dá para você ver que a métrica do número de egressos de um programa é importantíssima. Então, o Wilson falou da CAPES e das mudanças das regras de bolsa. Vocês estão sabendo? Certo? Vocês escutaram. O nosso programa perdeu 4. Daquela lista que você acabou de ver, os 4 que ficaram lá, eles dançaram porque a gente não formou o número de
doutores suficientes nos últimos 4 anos do alvo que foi esperado. Isso é uma das razões. A outra razão é que a gente está num lugar rico. O IDH de Campinas é alto. Isso quer dizer que não existe fator multiplicativo em cima do número de bolsas. Tá? Então, o doutorado hoje, ele foi afetado. Então, poderia ter 4 doutorandos que estão ali depois daquela lista em verde, que poderiam tacar a bolsa e não estão. Então, é sério. Essas coisas, então, o IC nunca teve muito problema com o tempo de titulação. Então, em geral, o mestrado vai 2 anos e meio e o doutorado 4 anos e meio no total. Isso daí são números bons, que a gente gostaria de manter. E a outra coisa é o volume, é o número que você forma. Tá? Então, essa é a vida real. Que tem os números que você precisa publicar, mas você também tem um tempo de término e tudo isso é considerado. Tá? Bom, aqui tem alguns dados sobre as aplicações, que seriam pessoas interessadas no nosso programa. A gente tem algumas ações para tentar aumentar o interesse dos alunos a se inscreverem no nosso programa de pós. O ano passado isso não foi um problema. O número de alunos que a gente teve para se inscrever, tanto no doutorado quanto no mestrado, foi bom. Tá? Maior do que as universidades parceiras ou equivalentes à nossa. Tá? Bom, aqui eu já falei a respeito do corpo docente. Tá? Aqui existe o programa de pós-docs, isso daí é uma outra coisa também. O programa nosso ele tem bolsas de pós-doc, então quando você termina o seu doutorado, você pode se planejar para não ficar sem bolsa, aplicar para bolsas de pós-doc. Enquanto você decide se você vai ficar na indústria, se você vai fazer algum concurso e assim por diante. A CAPES, ela dá por ano em torno de R$320 mil no total para rodar o curso. Com isso está incluído bolsas, parte das bolsas de mestrado nesse dinheiro. Então é isso que eu administro. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, e tem aqui algumas informações a respeito de bolsas, tá? Eu não vou falar do CNPq, a gente andou perdendo bolsa aqui também por erro do CNPq, esse número hoje é 23, e eu tinha falado a respeito desses números aqui. Hoje em dia, esse número aqui é 33, tá? Dos 37 que nós tínhamos. Aqui a gente não perdeu, CAPES para mestrado não, mas aqui sim. A taxa de mestrandos que a gente forma é alta. Bom, aqui a gente tem as colaborações com a indústria, tá? De pesquisa. Você tem um Publication Report aqui, que é a coleção de publicações que a gente tem. Isso tudo é consolidado dentro desse relatório CAPES e ele também é qualificado. Acho que vocês já devem ter escutado isso daí, que você tem um local de publicação que pode ser A1, A2, A3, assim por diante. Recentemente esse Qualis foi alterado e hoje em dia ele é um algoritmo. Eu vou passar o algoritmo de novo para a pós-R, para quem não tem ele. Porque não existe mais a tal da lista. Essa lista ela não existe mais. Quando você for decidir qual é o nível, né, ou a qualificação para você enviar um artigo que você eventualmente vai escrever, você tem que ir no algoritmo e ver qual que é a saída. A CAPES está considerando on the fly uma série de dados, tá, que são calculados na hora que você escolhe, porque eles podem mudar, eles são baseados em Google Scholar e uma série de coisas, tá bom? Bom, então aqui tem para papers e tem para referências. Bom, aqui eu já falei desses números, que é o número que a gente conseguiu colocar. A gente tem um grande número de citações. Isso daqui é uma métrica também que o IC também é bom. Aqui estão citações por alguns docentes que são mais citados.
Falei também dos awards, né, 2017, 2018, 2019. Tem muitos, graças a Deus. E tem patentes e invenções também. O IC é bom nessa parte aqui. E isso aqui é um pouco a respeito da avaliação CAPES, tá? Que eu já mencionei. E eu vou terminar a apresentação aqui, que é, na verdade, essa ideia aqui. A CAPES hoje ela cobra um planejamento estratégico explícito da pós-graduação. E o que eu fiz é o seguinte: se eu preciso de um planejamento estratégico, individualmente cada um de vocês também tem que ter um. Porque no fundo o planejamento estratégico da pós é a soma do planejamento individual que cada um tem, tá? Então essa ideia daquilo que eu também já mencionei anteriormente, em você ter um planner, né, um planejamento, e ter nesse lugar esses grandes milestones que você deveria ultrapassar aí no seu joguinho como chama mesmo o bonequinho lá? O Mario, tá bom? Então é isso, eu vou acabar aqui. E a apresentação está praticamente no final, tá? Porque eu já me alonguei bastante. Aqui é seu planejamento estratégico. O nosso, que seria, né? A nossa estrutura curricular. Eu estou ajustando agora para essas regras que a SBC lançou também o ano passado. Então, isso tudo vai fazer parte do que seria o relatório CAPES, tá? Então, quando o Wilson mencionou a respeito das regras e dos requisitos que o programa de pós hoje exige, todos eles estão pendurados nesses eixos aqui, tá? Os eixos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, docência, organização da informação, comunicação, ética e desenvolvimento pessoal. Para você ter uma formação de qualidade, a ideia é que você cubra e passe por todos esses eixos, tá? Então, é isso. Perguntas rapidamente, porque o pessoal está esperando lá para comer. Tem alguma coisa muito... Bom, vocês podem conversar comigo lá no lanche, tá bom? Tem uns salgadinhos e um refrigerante para a gente poder se socializar, tá bom? Reserva para essa. Quando non avversario, Você vai ficar aqui no Campinas? Olha, eu acho possível. Se fosse o doutorado, eu ia te dizer que você poderia ter problemas. Alta probabilidade de ter. Mestrado, acho que não. Tá? Eu não mencionei aqui, acho que você também passou bem rápido. O mestrado, a gente acabou derrubando várias dessas exigências que a gente tinha, elas sumiram. Então você tem uma flexibilidade muito grande em escolher as disciplinas que você gostaria de fazer. Qual que é a sua área?